quarta, 24 de março. Verso para memorizar. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Isaías 65, 17. Comunidade de fé. Os israelitas eram um reino de sacerdotes e uma nação santa, possuindo sacerdotes especiais designados para representá-los como líderes de adoração. Mas, no futuro, alguns gentios seriam líderes de adoração. Ouça Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Colossenses 3, 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pergunta 8. Como essa mudança afetaria a renovada comunidade de fé? Na nova ordem mundial de Deus, os gentios não apenas se uniriam ao seu povo, mas também seriam parceiros em igualdade com judeus em uma comunidade de fé que seria um sacerdócio real. Portanto, a distinção entre judeus e gentios se tornaria funcionalmente irrelevante. Pergunta 9. Quando essa profecia de Isaías foi cumprida? Paulo, o missionário para os gentios, proclamou: Não pode haver judeu nem grego, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tornar-se herdeiro da promessa e, portanto, um exaltado sacerdócio real não era um mandato para o elitismo presunçoso, mas uma ordem para se juntar aos judeus na proclamação das virtudes daquele que os tinha chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. A ascensão dos gentios não dava aos judeus o direito de reclamar que Deus era injusto ao lhes dar recompensa igual. Tampouco autorizava os gentios a tratar os irmãos e irmãs judeus com desrespeito, assim como os trabalhadores contratados no início do dia não deveriam desprezar os contratados mais tarde. Primeiramente, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, como canal divino de revelação. Paulo escreveu aos gentios: Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. À luz da cruz e da comissão do Evangelho, porque todo elitismo espiritual, étnico ou mesmo político é tão repugnante aos olhos de Deus? Examine a si mesmo. Você tem nutrido algum senso de superioridade espiritual ou étnica? Precisa se arrepender?